Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Espaço da Bola. Aqui Bruno Moura falando um pouco com vocês, e como vocês já devem ter visto no título aqui do vídeo, né? Vamos falar dos campeonatos estaduais pelo Nordeste, galera. Esse vídeo aqui foi uma ideia que eu tive para trazer para vocês um pouco dessa informação e repercussão de todos os campeonatos estaduais aqui do Nordeste, né? A gente já tem o Nordeste em Foco, que fala dos campeonatos maiores, né? Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana, né? Então a gente já tem o Nordeste em Foco às segundas e sextas, e eu tive essa ideia de fazer um vídeo exclusivamente para falar dos campeonatos estaduais. E esse tipo de vídeo eu vou querer fazer nas terças-feiras. Ontem eu não fiz porque teve um vídeo aqui falando um pouco da equipe do CSA, que teve novo treinador e tal. Então tô vindo aqui nessa quarta, mas esse vídeo vai ser lançado todas as terças-feiras aqui no nosso canal para a gente repercutir os campeonatos estaduais aqui pelo Nordeste, todos eles. No vídeo de hoje, né, vamos passar o pente fino em todos os campeonatos, né, para falar, explicar como são os regulamentos, falar para vocês como estão o andamento de cada um desses campeonatos, e eu convido vocês também a deixar a opinião de vocês, como é que vocês gostariam que fosse esse programa, né? Se tiver alguma sugestão, alguma opinião, alguma crítica, alguma coisa que vocês achem que possa ajudar aqui nesse tipo de vídeo que a gente vai fazer, eu agradeço. Mas os vídeos vai ser mais ou menos no naipe de hoje. Nós vamos passar a régua na classificação de cada um dos campeonatos, né? E como vai ser um vídeo semanal, a gente vai falar também de cada uma dos jogos que vão acontecer durante a semana. Vamos falar dos jogos da semana anterior, né, de cada vídeo que a gente fez. Nesse momento agora, os campeonatos eles estão bem atropelados, tem uns iniciando, tem uns já na reta final, né? Então não tem como a gente também acompanhar todos ao mesmo tempo, assim, né, igualmente, né, porque tem alguns campeonatos que não tem jogo, né, principalmente nessa temporada que está muito diferente. Então a gente, nesse vídeo de hoje, vamos falar da classificação e de algumas situações em cada um dos campeonatos. Mas na temporada que vem a gente acompanha tudo desde a primeira rodada, desde a preparação, desde as fases preliminares. A gente vai estar acompanhando todos os campeonatos aqui semanalmente, certo? Nessa temporada aqui é mais uma fase inicial para a gente testar a plataforma e mostrar para vocês como estão os campeonatos. Sem mais delongas, sem mais enrolação, cada campeonato tá aqui na descrição do vídeo, tá com um minuto certinho onde ele vai começar. Você clica lá no tempo e aí você já vai ver o campeonato específico que você quer acompanhar, tá? Então vamos lá, começando por ordem alfabética pelo campeonato alagoano. Já estamos agora se aproximando da rodada final, né? Alguns times têm um jogo a mais para fazer, alguns times já estão com um jogo só para fazer, e uma equipe já está com as 8 partidas executadas, né? O campeonato alagoano tem 9 participantes, 2 são rebaixados, né? Porque na temporada passada a Federação Alagoana decidiu não ter rebaixamento, né? Então assim, são 9 equipes, todo mundo joga contra todo mundo, ou seja, são 9 rodadas, mas em cada rodada uma equipe folga. Então são 8 jogos para cada equipe. Os 4 primeiros vão para a fase semifinal, os 2 últimos colocados são rebaixados. Como é que está o G4? CRB, CSA, Murici e Aliança. O CRB está com 13, o CSA com 12 e o Murici com 11, esses têm 6 jogos. O Aliança tem 10 pontos com 7 jogos, mesma coisa do Asa, e aí o Aliança está à frente pelos critérios de desempate, né, pelo número de vitórias. O CSE 9 pontos, 6 jogos, ou seja, tem aí um jogo a mais, né, para fazer a equipe do CSE. O Jaciobá com 7 jogos e 9 pontos, e os 2 rebaixados. Coruripe com 4 jogos, apesar de ter um jogo a mais ainda, um jogo para fazer ainda, né? Tem 4 pontos, não alcança o Jaciobá nem o CSE, já está rebaixado. E o Céu também já foi rebaixado com 2 pontinhos apenas. O formato é esse daí que eu falei, né? E o Campeonato Alagoano tem a fase preliminar. O campeão da Copa Alagoas, que é essa fase preliminar, foi o Asa. Já garantiu uma vaga na Série D da temporada que vem e vai disputar contra o terceiro colocado uma vaga na Copa do Brasil. O campeão alagoano naturalmente tem a outra vaga na Série D. Se o campeão for uma equipe que já tem
uma vaga garantida no Campeonato Brasileiro passa para o segundo, depois passa para o terceiro, depois passa para o quarto colocado, vai passando sucessivamente até encontrar um time que não tenha divisão, tá? Para dar uma vaga na Série D. Esse é o atual campeonato alagoano. Próximo campeonato, o Campeonato Baiano. A gente tem aí 8 rodadas executadas, só que a gente tem o Vitória com 2 jogos a menos, e o Jacuipense e o Vitória da Conquista, que são as duas equipes que não jogaram ainda com o Vitória, tem 7 jogos. Classificação: Juazeirense 17 pontos, Alagoinhas 13, Bahia de Feira 12 e Bahia 12, Unirbe 10 pontos, Docimel 9 pontos, e aí com 7 jogos, um jogo a menos, né? Jacuipense com 8, Vitória da Conquista com 7, o Vitória tem 2 jogos a menos, tem 7 pontos, e o Fluminense de Feira 5 pontos. Aí o Vitória numa situação bem complicada, né? Ainda tem 3 jogos para fazer, né? Só que é muito difícil. Com 3 vitórias ele iria para 16 pontos. Ainda tem chance de se classificar, né? Porque tem jogos a menos e tal. Só que é uma situação já bem difícil para a equipe do Vitória, que inclusive joga hoje. Olhando o calendário, né, o Vitória, além do jogo de hoje, tem mais 2 partidas no dia 2 e o campeonato se encerra no dia 5. Pelo menos a fase de grupo se encerra no dia 5, no meio da próxima semana, né? Então, dia 5 de maio também é o dia em que se encerra a fase de grupos do campeonato alagoano. Eu acabei esquecendo, né, desse detalhe. Seguindo aqui, a gente tem o Campeonato Cearense, que o Campeonato Cearense tem uma primeira fase que já define os 2 rebaixados, né? Então, na primeira fase tiveram Ferroviário, Pacajus, Atlético Cearense, Caucaia, Icasa e Crato. Foram as 6 equipes que sobreviveram a essa primeira fase. E os 2 rebaixados foram Guarani e Barbalha, o Guarani de Sobral, né? A segunda fase é a fase que entra Ceará e Fortaleza. E aí a gente só teve uma rodada acontecendo, inclusive essa rodada aqui, né, essa rodada do Campeonato Cearense foi a única derrota do Ceará na temporada, né? O Ceará perdeu para a equipe do Ferroviário, e a gente tem então o Fortaleza, o Ferroviário e o Crato com 3 pontos cada, Ceará, Icasa, Pacajus e Atlético Cearense com 0 pontos, essas 4 equipes foram que perderam na primeira rodada, e o Caucaia, apesar de ter vencido na primeira rodada, teve aqui 6 pontos perdidos por decisão da federação, né? Isso daqui eu acabei nem vendo o que foi, galera, perdão aí, mas como a gente tá passando só um pente fino, né, eu tô olhando só a tabela de classificação aqui para passar para vocês, mas o Caucaia tá com menos 6 pontos por decisão federativa. Próximo campeonato é o Campeonato Maranhense, que já está então aí na fase de mata-mata. Como é que funciona? São 8 equipes, as 2 primeiras vão direto para a semifinal. Do terceiro ao sexto disputam uma fase preliminar para definir os outros 2 finalistas, e o 7º e 8º colocados são rebaixados. Quem foi classificado? Motoclube e Sampaio Corrêa. Motoclube com 15 e Sampaio Corrêa com 13. Do terceiro ao sexto, Pinheiro, IAP, Juventude e São José. Os 2 rebaixados, Bacabal e Imperatriz. O Imperatriz é uma equipe que estava até na Série C, né? Foi rebaixada também, rebaixada no Campeonato Maranhense. Então, triste a situação aí do Cavalo de Aço. Na fase de mata-mata, a gente já teve inclusive as quartas de finais acontecendo, né? Aquela fase preliminar, em que o Pinheiro, terceiro colocado, venceu o São José por 3-0, está na semifinal, e o IAP, quarto colocado, foi derrotado pelo Juventude por 3-0 também. Juventude, quinto colocado, então está na semifinal. Pelo chaveamento aqui, a gente tem Motoclube contra Juventude e Sampaio Corrêa contra Pinheiro. Não tem aqui, então, exatamente no aplicativo essas semifinais definidas. Não sei se vai ser sorteio ou se é esse chaveamento mesmo. Mas Motoclube e Juventude, Sampaio Corrêa e Pinheiro. Essas são as equipes na semifinal do Campeonato Maranhense. Próximo campeonato, o Campeonato Paraibano, que tem um formato parecido com o formato do Campeonato Maranhense. Só que ao invés dos 2 rebaixados, é um rebaixado só. Então tem o Botafogo com 6 pontos, que inclusive venceu o 13 no Clássico. O São Paulo Cristal está aqui em segundo colocado com 4 pontos. 13, Souza e Campinense tem 3 pontos cada. O Nacional de Patos tem 1 ponto. O Peri Lima, o 7º, que é o time lá que, 7º colocado, né, não fede nem cheira, né, não se classifica nem é rebaixado, tem 1 ponto também. E o Atlético Cajazeirense tem 1 ponto. Então, apesar de ter apenas 2 rodadas acontecendo aí, né, a gente já tem mais ou menos
o entendimento de como funciona aí. Os 2 primeiros colocados vão para a semifinal, do terceiro ao sexto vão para aquela fase preliminar, fase semifinal, para definir os outros 2 semifinalistas. O 7º colocado mantém ali, não fede nem cheira, né? E o 8º colocado é rebaixado para a 2ª divisão do Paraibano. O campeonato pernambucano tem o Sport líder com 22 pontos. E aí o Sport, que Sport, meu irmão, a galera do Náutico vai me matar. Tem o Náutico voando com 22 pontos. O Náutico, que era uma equipe que não se classificou para o Campeonato do Nordeste, né? Então eu não tinha muita ideia de como estava a equipe do Náutico. Só que pelo Campeonato Pernambucano a gente tem um pouco desse termômetro. O Náutico tem 22 pontos contra 17 do Sport, que é o 2º colocado. O Salgueiro tem 11 pontos. Afogados da Engazeira 11. Veracruz 10. Santa Cruz 9. Essas são as equipes que estão se classificando para a fase de playoffs. E os 4 últimos colocados, Retrô, Central, 7 de Setembro e Acadêmica Vitória, são as equipes que vão para aquele grupo de rebaixamento, né? Que vão disputar ali aquele quadrangular final para definir quem vai ser rebaixado e quem sobrevive. Mas o campeonato pernambucano já está aí na 8ª rodada, né? Inclusive tem mais uma rodada só, que vai acontecer nesse final de semana, no dia 2, todos os jogos. Hoje tem mais 2 partidas aí para equilibrar a quantidade de jogos de cada uma das equipes, né? Então vai todo mundo hoje ficar com 8 jogos. E os 2 primeiros colocados já estão na semifinal, que hoje são Náutico e Sport. Eu acho difícil mudar, né? E o do terceiro ao sexto vão para aquela fase de playoffs, né? Que vai definir os outros 2 semifinalistas. Hoje seriam quem? Salgueiro, Afogados da Engazeira, Veracruz e Santa Cruz, essas 4 equipes que iriam disputar uma vaga aí na semifinal. Campeonato piauiense. A gente tem as 2 primeiras equipes disputando uma vaga na final e os 2 últimos do campeonato são rebaixados. Eles jogam entre si em partidas de ida e volta, né? É um campeonato um pouco mais longo, tem 8 times, então cada equipe faz 14 jogos. Algumas equipes estão com 10, outras com 9, outras com 8, né? Mas a gente tem hoje a tabela dessa forma aqui. O Fluminense do Piauí é o primeiro com 15, o Parnaíba tem 15, é o segundo, o River, terceiro, 14, o Altos é o quarto, tem 13, o Altos que passou de fase na Copa do Nordeste, né? Tá aí ainda buscando se classificar no Campeonato Piauiense. O 4 de julho, 11 pontos e o 5º colocado. O Flamengo do Piauí tem 10 pontos. Picos tem 9 e o Tiradentes tem 9 também. As 2 equipes seriam rebaixadas e as 2 primeiras vão para a final. Só que ainda tem muito jogo para acontecer, né? Tem mais 4 rodadas, alguns times ainda tem 6 jogos, então tem muita água para rolar aí no Campeonato Piauiense. O Campeonato Potiguar, ele é um campeonato que é disputado em 2 turnos. O primeiro turno é a Copa Cidade de Natal. E já está aí na sua reta final, tem mais uma rodada aí só para acontecer. Essa rodada acontece hoje, né? A gente tem o desenho da classificação. Globo em primeiro, América do Rio Grande do Norte em segundo, com 13 pontos cada um. ABC tem 10, Potiguar tem 9, Força e Luz tem 8, Palmeiras 7, Açu tem 6 e o Santa Cruz de Natal tem 3. Os confrontos são América do Rio Grande do Norte contra o Potiguar de Mossoró. O Açu enfrenta o ABC. Força e Luz enfrenta o Globo. E o Santa Cruz enfrenta o Palmeiras. Os 2 melhores colocados vão para a final do primeiro turno. E o segundo turno, que é a Copa Rio Grande do Norte, vai acontecer novamente em jogos de ida. Todo mundo contra todo mundo. E vai definir os 2 finalistas do segundo turno. Na final, se enfrentam os campeões de cada turno para definir o campeão do campeonato Potiguar. O pior colocado do campeonato na soma dos 2 turnos vai ser o rebaixado, né? Então não necessariamente quem perder, quem for o pior de cada um dos turnos, né, será rebaixado e tal. É o pior campeonato, o pior classificado na classificação geral, tá? Esse é o campeonato Potiguar. E por último, o campeonato sergipano, a gente tem 2 grupos de 5, certo? O pior de cada grupo é rebaixado, né? Não é por índice técnico na classificação geral, é o pior de cada grupo, o que é uma injustiça, e daqui a pouco eu vou explicar por quê.
E os 2 melhores de cada grupo avançam para a fase de semifinal. E aí por que eu digo que é uma injustiça? Porque olha o grupo A: Itabaiana 18, Sergipe 13, Atlético Gloriense 6, Frei Paulistano 5 e o América 1 ponto. No grupo B, Confiança 19, Lagarto 19, até aí tudo bem, Boca Júnior 13, CS Maruinense tem 11 e o Dorense tem 11. E bicho, o último colocado do grupo B, o Dorense, tem 11 pontos. O penúltimo, o Maruinense, tem 11 pontos também. Todos esses dois estariam brigando por classificação no grupo A, tá? E assim, o América tem 1 ponto, o Frei Paulistano tem 5, o Atlético Gloriense tem 6. Então, são 3 equipes no grupo A que somadas têm basicamente a mesma pontuação do último colocado do grupo B, né? Então fica só esse detalhe aí sobre o Campeonato Sergipano, que é meio estranho, né? Esse tipo de determinação de rebaixamento, na minha opinião, deveria ser o pior índice técnico. Tudo bem a classificação dos 2 melhores de cada grupo para uma semifinal, mas em rebaixamento eu acho que deveria ser o índice técnico geral, né? Como era o Campeonato Potiguar que a gente viu aí, que é o índice técnico geral e tal, mas lá é um só. No Campeonato Sergipano são 2 equipes rebaixadas, e aí eu acho meio estranho ter essa situação aí de um de cada grupo, um rebaixado com 1 ponto, o outro rebaixado com 11, e tem equipe com 5 pontos que não vai ser rebaixada e tal, enfim. São jogos de ida e volta, né? Já tem 9 jogos, já tem 9 rodadas. Hoje se encerra a 9ª rodada e nesse final de semana, no dia 1º de maio, se encerra aí a fase de grupos do Campeonato Sergipano. Então, galera, encerramos aqui o vídeo que a gente tá falando aqui dos campeonatos estaduais, né? Ficou bastante longo esse vídeo, só que é para passar o pente fino mesmo, né? Na classificação de cada um dos campeonatos, trazer para vocês um pouco de transparência aqui sobre o futebol nordestino, se você tiver interesse, né? Se você tiver alguma sugestão também para o nosso programa, que tá estreando hoje, né? Manda aqui nos comentários também, que a gente tá aberto aí para sugestões de vocês, tá? Grande abraço, galera. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Tamo junto e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Valeu!